Verificando conexão. Olá. Olá. Oi. Tudo bem? Deixa eu só... Peraí. Eu já fixei. Agora eu vou chamar o Ralph. Peraí, só uma coisa. Tá me ouvindo? Ih, gente, peraí. Oiê. Oi, Opa, tudo tudo bem? bom? Certinho? Tá me ouvindo direitinho? Tô, você tá me ouvindo? Ou tá dando Tô eco? sim. Ah, Tá show de bola. Deixa eu só tudo aumentar um bem? pouquinho aqui. Eu tô, Show. eu tô enquadrada, né? Você também tá enquadrada. Tá tudo certinho. A minha internet anda uma droga, então se travar qualquer coisa, aí eu vejo aqui o que eu faço. Por isso até que eu mudei o horário, porque eu gosto daquele horário de 5, Uhum. mas eu tenho que ligar pra net, dar uma reclamada, É muita umas gente fazendo coisas, live, é né? muita gente da internet. Cara, não, e aqui também assim, é prédio e, bom, aí começa, né? Todo mundo em Aí casa. vai tudo junto. Exatamente. E aí, como você tá? Tá bem? Aí? Tudo Tudo bom, bem? graças a Deus. Muito trabalho, graças a Deus. E Que é bom, isso aí. que bom, que bom. Não, meu até que também eu achei que fosse ficar ruim. Peraí, calma aí que você sumiu aqui. Eu achei que fosse ficar ruim aí nesse período de quarentena, mas até que também tá pintando umas Uhum. coisas e tal. Eu tenho sentido que as pessoas, mesmo nesse período assim, delas estarem se resguardando, muita gente está focando mesmo realmente no planejamento, né? Pensar, É, daqui a tantos meses, será que eu já não posso começar a minha obra? Amanhã mesmo eu vou ter uma visita aqui num terreno, que o rapaz falou comigo, Rafa, eu já queria ver isso com você agora, porque quando tudo voltar, eu já quero estar com tudo bem engatilhado para eu começar a obra. Eu falei, pô, legal, parabéns aí eu também pela fui fazer isso atitude, né? ontem. Eu também fui fazer um levantamento ontem também disso. Bom, vamos. Primeiro eu tenho que dar um aviso que o Marcelo mandou. Que eu vou salvar essa live, vai ficar 24 horas, mas depois eu vou jogar lá no meu Telegram. Então, quem quiser vai na bio, que tem lá o link pro Telegram, e aí depois vai ficar no Telegram. Aí qualquer coisa também eu te mando, se você quiser, para você também liberar. Não sei se você vai querer botar lá no YouTube, aí você resolve, tá? Show. Não, show Beleza? de bola. Massa. Então, vamos. Primeiro aí se apresenta aí para todo mundo. Eu também vou me apresentar. Eu sempre gosto de me apresentar, porque podem ser pessoas Vai que lá, vêm pode de falar. outros lugares, né? Bom, Monique Pinho, trabalho com projetos de saúde desde 2002. Dois, não é 12. E estou aí nessa vida desde então. Mas passei por várias coisas, né? Trabalhava, já que a gente vai falar de precificação, trabalhei em escritório, trabalhei para empresa, né? Corporativo, quando eu trabalhei na Redditor. Abri o escritório em 2012. Aí, em 2015, veio a crise. Aí, me mudei para São Paulo. E aí, aqui continuo trabalhando com arquitetura hospitalar. Então, tá tudo certo. Poxa, Agora, fala aí, Ralph. Quem você show de é? bola. Monique é fera aí na parte hospitalar aí. Eu cheguei a ter uma palhinha, né, Monique, de trabalhar um pouquinho com você assim, ver um pouquinho de como você manja disso aí. Pô, você manda muito, muito bem. Bem, meu nome é Ralph Dias, eu sou arquiteto, sou do interior do Rio, aqui, de uma cidade chamada Campos dos Goytacazes. Tenho um escritório, onde eu faço projetos normalmente, mas também tenho um canal no YouTube, né, chamado Planark Campus, onde eu ensino os nossos clientes, né, pessoas leigas, a entender a importância do nosso trabalho. Então eu já estou aí uns 3 anos nessa pegada lá no canal, ensinando a galera,
mostrando a importância do que a gente faz, do que a gente pensa. Hoje a gente tem quase 120 mil inscritos lá no canal, de pessoas que todo dia aprendem, né? Então, assim, eu tenho uma satisfação muito grande de quando eu vejo essa galera que me acompanha e fala assim, Ralf, contratei um arquiteto graças ao vídeo que eu vi aqui com você e tal. Então, assim, é o que me motiva, sabe? É ver essa galera Ó, realmente tendo esse amadurecimento e entendendo a importância da gente, né, dentro dos processos dele lá. Meu não, eu foco vou lá é aproveitar. residência. Eu vou Oi, pode aproveitar e vou falar. fazer um jabá. Vou falar, gente, o Ralph responde todas as perguntas que as pessoas fazem. Todas, todas. Eu não sei como você tem essa paciência, mas você tem. Então, quem quiser perguntar qualquer coisa, se a churrasqueira fica boa do lado do fogão, se tem, pode perguntar para ele. Ele responde. Bom, eu fiz o Eu jabá. tiro, Vai eu lá, tiro. continua. Hoje eu tô tirando tipo umas 2 horas por dia, assim, só para responder, assim. E é muita pergunta. Então, às vezes, e realmente não dá para responder todo mundo, mas às vezes tem umas perguntas que são mais engraçadas, né, que a gente responde também. Mas é legal. Eu gosto dessa interação, né, com a galera. Tem muito profissional que me segue lá também, mas É, eu já geralmente mais é o percebi. público. É, mas é legal a gente dividir, né, um pouquinho do que a gente sabe aí. Não, e é legal que você também está trazendo essa coisa da importância do cliente procurar o arquiteto. Eu falo a mesma coisa para arquitetura hospitalar. Tipo, olha, você tem que procurar alguém que entenda do assunto, entendeu? A mesma coisa, você faz isso vamos dizer, para um público mais leigo que nem, né, que fica naquela informalidade, e eu faço dentro mesmo do mundo do arquiteto, eu falo assim, gente, se você não sabe. Assim, eu acho que você faz consultoria também. Você faz consultoria? Sim, sim. Então, eu também faço consultoria e eu falo assim: eu não vou fazer o seu projeto, eu vou te dizer se está certo ou está errado. E engraçado que a maioria das minhas consultorias são dos meus alunos que fizeram o meu Hum. curso. E daí, assim, eles às vezes não se sentem tão seguros ainda, querem só ter certeza se eles estão indo no caminho certo, pegaram um cliente. E aí, cara, Uhum. assim, não é nada caro. É uma coisa assim super. Sabe, eu não é, a intenção não é cobrar caro, é realmente passar a informação que eu acho que a Uhum. gente tem que criar um grupão comunitário e ir trocando informação. Você faz isso muito bem com o público final, que é o cliente, Uhum. e eu queria muito que os arquitetos entendessem que tem que separar projeto de arquitetura. De hospital, clínicas, qualquer coisa ligada à saúde, de projetos residenciais, entendeu? É um Mas, nicho muito específico, né, Monique? Eu já tive a oportunidade de participar de um projeto de um hospital e é muito complexo. Assim, é, complexo no sentido é completamente diferente, né? é, Hoje, por mais que eu já tenha trabalhado em um projeto de hospital na minha vida, eu não me aventuraria a entrar num projeto hospitalar sem estudar, sem me dedicar bastante a isso, né? É uma coisa realmente bastante nichada e no sentido realmente que depende mesmo de um conhecimento, cara. São muitas é. normazinhas, né, Monique? São muitas normas, são muitas variáveis, e eu acho que não é que eu não falo assim, você não tem que se arriscar, acho que todo mundo é capaz de aprender, todo mundo tem que mergulhar de cabeça. O grande problema é que a maioria é por onde começar, da onde eu tiro, da onde eu saio. Assim, quem tá afim mesmo de trabalhar com isso, eu sempre falo, vai fazer uma pós e tal, mas você mesmo, se você sai da pós, você tem aquela noção, mas quando você vai botar na prática, surgem Uhum, aquelas dúvidas ali, entendeu? Normais, você uhum, nunca fez aquilo, entendeu? Do mesmo jeito uhum, também, às vezes você saca super de obra. Então, com certeza, gente que acabou de se formar também não vai sacar tanto de obra. Então, eu acho que quando a gente uhum, tem essas pessoas que a gente pode ter essas informações, acho que a gente tem que ter como, né, como braço direito, esquerdo, e só com o tempo, só com a experiência. E a prática precificação é uma dessas. é Vale a uma experiência delas. também, né? A gente estava até conversando um pouco ontem à noite, né, Monique, em É. relação a isso. Daqui a pouco eu vou dividir com vocês aqui a minha metodologia, o que eu faço, tá? A gente vai fazer umas continhas aqui. Não dá para eu dividir a minha tela, mas caso vocês queiram pegar um papelzinho aí para vocês irem anotando, eu ia até escrever aqui no Flipchart, só que eu lembrei que no Mas vai Instagram ficar é nítido. espelhado. Aí, É, então acho que vai confundir mais do que ajudar. é, Mas falando, acho que a galera consegue pegar. Então, assim, é, tem uma parte disso que, querendo ou não, depende da sua experiência, depende um pouquinho da sua é. vivência, né? Porque para você precificar, sim, existem as E tá formas mudando. macros, né? Mas isso Tem também as tá formas mudando. macros também que muita gente conhece, né? Tipo, é cobrar por porcentagem, é cobrar por metro quadrado, É, é cobrar por tabela. E assim,
esses pontos, na minha opinião, eles não são muito legais, porque ou você acaba perdendo dinheiro ou você acaba perdendo competitividade. Por exemplo, o metro quadrado, que talvez seja o modelo mais usado hoje no Brasil e tal, você não tem muito controle da complexidade do que o projeto está rolando, né? Então, por exemplo, se você faz uma casa que, sei lá, ela é toda simples, que em 2 cortes você consegue resolver tudo ali. Você consegue mostrar todas as alturas, tudo que o cliente precisa para talvez estar executando ou coisa parecida. Às vezes você faz um outro telhado que tem a mesma metragem quadrada, mas tem, sei lá, 10 águas de telhado, você tem que fazer uns 10 cortes para você poder mostrar como aquelas alturas estão funcionando. Então você não pode comparar as mesmas coisas só porque tem a mesma metragem quadrada. Já a porcentagem de obra é a mesma coisa. Se você vai fazer uma obra, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? É um lavabo. Mas, poxa, ao invés de você botar uma bancada de granito, você botou uma bancada de cória, que, pô, é muito mais caro. Se você for cobrar porcentagem disso, você com certeza vai estar sendo injusto com o cliente. Entendeu? Eu tive um cliente agora que ele usou aquele Cube de São Paulo para saber quanto Aham. custava o metro quadrado de obra. Aí eu virei para ele e Uhum. falei assim, eu quero ver no final se você vai me dizer que você pagou aquilo que está escrito naquele Cube. Eu falei, você não vai pagar aquilo. Não É vai. muito mais caro, porque você vai escolher outros tipos de materiais e tal. Então, assim, E não só, o cliente Monique, e adora não... perguntar isso, quanto vai custar a minha obra, né? Eu detesto Sim. isso. Detesto demais. Inclusive, assim, não só por essa questão da pessoa escolher acabamentos diversos, né? Mas tem várias coisas que as pessoas não levam em consideração quando elas usam o cubo. Inclusive arquitetos, engenheiros também, que acabam passando essa informação errada para o cliente. Você não pode nunca, pessoal, vocês que estão vendo a gente, por favor, se você faz isso, não faz mais. Sério, eu tenho amigos de 30 anos de formado que fazem isso sério, eu puxo a orelha deles como amigo mesmo, com alguém que quer o bem. Não pega Mas você nunca. sabe que eu vou te contrariar sempre, né? Porque em hospital é tudo meio Pode, diferente, né? Eu vou te pode, com contrariar certeza. sempre. Em hospital é Ótimo. tudo diferente. Quando a gente, eles já tem, vou só falar dessa parte da obra. Na rede da, por exemplo, tem quase uma equipe de construção civil. Então, quando termina cada obra, eles fazem essa conta. Quanto custou a obra e quanto custou para eles colocarem os equipamentos. Eles sempre fazem essa conta, sempre. Então, no final de cada obra, eles sabem quanto custou o metro quadrado deles. E aí, como é Uhum, padronizado, eles, com o tempo, eles vão só para fazer aquele capex e aquelas coisas assim, sabe? Eles uhum. usam esse valor. Mas aí, assim, é naquele mundinho deles. É Então, um produto. É um produto que eles exatamente. têm, né? Então, quando você Exatamente. padroniza, tudo que você padroniza, inclusive a Padroniza. gente vai até falar um pouco dessa questão de padronização, quando você for computar a hora do seu trabalho e tal, tudo que você consegue computar assim, padronizar, aquilo consegue virar uma esteira, né? Um Isso. produto. É igual uma vez eu tive um cliente que ele falou assim, Ralph, dá para a gente estimar o valor de uma obra do zero? Eu falei, dá. Tem algumas estratégias que você pode usar. Por exemplo, usar o CUBE, mas utilizar também a área construída, não a área útil, que geralmente é o que está na cabeça do cliente. Uhum. Utilizar também BDIs, que são benefícios de despesas indiretas, impostos, valor de projeto, valor de fundação, que não está no CUBE. Enfim, dá para você fazer ali um mix Uma daquilo ordem e de grandeza, chegar. né? Exato, e chegar numa estimativa que dá para você ter uma noção, mas ainda assim deixar muito claro para o cliente que vai ter uma variação, ou para mais ou para menos daquilo ali. Só Uhum. que esse cliente estava me perguntando a nível de reforma. Ralph, dá em uma reforma, dá para fazer isso? Eu falei, não, em reforma é impossível. Você tem que ter no mínimo um estudo preliminar para você extrair informação dali. Porque na cabeça do cliente, pessoal, eles só pensam isso, metro quadrado, metro quadrado, metro quadrado. Mas tá bom, se você for botar um rodapé de poliestireno, por exemplo, você vai contar por metro linear. Como é que você vai computar isso? Não É, dá. Se você for botar um porcelanato de R$ 30 o metro quadrado, ah não, vou trocar, vou botar um de R$ 60 o metro quadrado. É uma variação de 100% em um único item. é. Então, assim, em reformas, é impossível você fazer essas estimativas. Então, assim, essa questão do CUBE, que eu estava falando, para vocês que são profissionais, nunca, por favor, peguem esse valor do CUBE, seja de São Paulo, seja do Rio, seja de onde for, e multiplica pela metragem quadrada que o cliente está te pedindo. Tipo, ai, senhor arquiteto, senhor engenheiro, eu quero um projeto de 200 metros quadrados. Quanto que vai custar? Muitos profissionais fazem isso, Monique. Eles vão lá, olham o valor do CUBE, está 1.900 e alguma coisa, vou multiplicar por 200 e vou falar isso para o cliente. Não faz isso. Porque quando o Não, e cliente eu for acho realmente... ruim. E eu acho ruim porque É, você diz uma coisa e não é aquilo, e aí não você vai também tem ser. essa coisa.
parece que você não é profissional daquele assunto. Mas o que eu Exato, acho exato. importante é, no final de cada obra, a gente fazer essa conta para saber quanto custou aquele metro quadrado. Só pra gente É, ter uma noção, entendeu? Para ficar exato. ali. Eu Até acho para você ter um interessante. controle, talvez no padrão, ó, por exemplo, como você falou, por exemplo, a questão dos hospitais, tem muitos arquitetos que eles trabalham com essa linha meio que de produto pronto, tá? A minha única crítica a isso, caso alguns de vocês queiram ir por essa linha algum dia, para residências, por exemplo, que é o meu nicho, tá? É Tá. você saber ter produtos que dê para adaptar em vários terrenos. Saber que você vai falar assim, ó, beleza, o preço é X, mas tem um valor de adaptação. Porque, gente, você tem aqui um terreno. Você tem o norte nessa posição. Se é um mesmo terreno com a mesma metragem quadrada em outra cidade, mas o norte fez uma leve inclinação aqui, Já é outro acabou. O projeto. projeto já mudou tudo. Já é outra coisa. E na cabeça do cliente isso não existe. Ele acha que ele pode ver um projeto pronto que ele pode adaptar. E cabe a gente, né, fazer essa educação, mostrar para ele, olha, não é assim que funciona. Se eu tiver que fazer isso aqui, por exemplo, a sua cozinha vai ficar muito quente. Você quer isso? Ah, não, senhor arquiteto, eu não quero não. Então, eu vou ter que deslocar ela para cá. Isso aqui já é um projeto completamente diferente, né? Então é bom Na a gente trazer saúde, isso. na saúde, a gente tem um fator também que é o seguinte: quando você cobra por metro quadrado, 100 metros quadrados, eu posso fazer um posto de coleta, que é de baixa complexidade, que basicamente são umas salinhas, uma área técnicazinha, uma recepção. Só que em 100 metros quadrados eu posso também fazer uma ressonância, que é mega complexo, com um repouso. Então, assim, 100 metros quadrados é uma caixinha de surpresa, pode ser várias Sim. coisas. Então, já dá É, um pouco essa dificuldade, entendeu? Eu gosto inclusive, mais de assim, é até trabalhar com a importante. complexidade do projeto. Eu gosto. Exato. E eu falo muito para o cliente também. Geralmente os nossos clientes eles se baseiam muito em metro quadrado para tudo. Inclusive assim, Ralph, eu tenho uma área aqui de, sei lá, de 30 metros quadrados. Consigo fazer uma piscina aqui? Né? Geralmente eles são muito assim. Eu falo assim, ó, calma um pouquinho. 5 metros por 6 dá 30 metros quadrados. Mas 1 metro por 30 também dá 30 metros quadrados. O que conta é a dimensão do ambiente, do espaço que você tem. Você não pode se É. basear na metragem quadrada, né? Porque senão as pessoas se perdem. Uma vez eu estava fazendo um projeto, eu faço muito residencial, mas tem uma escola aqui na minha cidade que sempre me contrata para fazer qualquer reforma lá para eles. E aí a gente estava montando um novo segmento lá para eles, para crianças bem pequenininhas. E aí a diretora conversando comigo, não, Ralf, porque tantos metros quadrados dá para eu botar, por exemplo, tantas cadeiras, tantas não sei o quê. Eu falei, não, calma um pouquinho, deixa eu ver a dimensão. Olha, com essa dimensão a gente não vai conseguir nunca botar esse número de cadeiras, porque tem fluxo, tem isso, tem aquilo. Então, assim, a gente tem que trazer isso É. para o real, para o cliente visualizar, né? Dar um É. exemplo, uma coisa do dia a dia dele. Na saúde, a gente tem o problema do mínimo. Como a RDC 50 tem mínimo, então eu tenho cliente que abre a RDC 50 e fala assim: ah, mas um consultório precisa ter só 7,5 metros quadrados. Então eu consigo aqui, nesses 50 metros quadrados, eu consigo 6 consultórios. Eu falo, calma lá, tem circulação, É, tem ambiente de apoio, tem não sei o quê. Tipo, não é essa conta que faz. E não cliente é. adora fazer essa conta. Outra coisa que eu acho também Exato. difícil, eu não sei se você, mas comigo muito acontece que eu faço muita reforma, a pessoa fala assim: eu vou alugar uma sala de 150 metros quadrados, tá? Ela já começa a contar, tá? E eu quero que tenha isso e aquilo. Aí eu falo assim: olha, a gente tem que ver, tem algumas variáveis, nem sempre é o que o cara precisa, entendeu? Então, Uhum. assim, esse negócio de metro quadrado pra mim também é muito traiçoeiro, é meio complicado isso. Como É. tem É por gente. isso que eu falo, até pra gente, assim, quando você que é profissional, você se baseia no metro quadrado para você precificar, existe uma grande chance de você estar se lascando ali, né? Ou você está cobrando abaixo e está tendo um prejuízozinho pequeno, mas que você nem está sabendo ou prestando atenção, ou você pode estar cobrando a mais e você pode estar perdendo competitividade se o teu cliente está orçando com outros colegas. E tá tudo bem, tá? Eu conheço arquitetos que eles ficam meio que ofendidos, sabe, o Muni? Aí ele pegou o preço comigo, mas pegou o preço com fulano também. Ah, Gente, mercado. Quando você vai é, comprar uma roupa, você não vai em várias lojas para ver se você não encontra com preço melhor. Você quer comprar sei lá, alguma coisa na internet, você não vê em vários sites. Faz parte. Então, assim, você que é profissional, você tem que ter competitividade. Seja na hora de cobrar. Olha, Monique, para mim, preço, saber precificar é um negócio tão importante, mas tão importante, se você está sabendo disso, né? Eu abri recentemente um processo seletivo aqui para eu contactar escritórios de arquitetura do Brasil todo. Eu tenho demanda hoje do Brasil todo e eu não consigo dar conta porque, às vezes, é um processo de legalização.
Eu não consigo ir até a cidade da pessoa, fazer minha matrícula lá no município, aquela coisa toda. Então, qual era a minha estratégia? Vou trazer um monte de escritório de arquitetura, vou fazer uma entrevista com essa galera, eles vão ser parceiros aqui da Planark, do meu escritório, e a gente vai trabalhar junto. Show de bola. Aí eu fiz um formulário, e nesse formulário, eu botei várias coisas lá, inclusive comecei a perguntar como é que você precifica, como é que você cobra pelo seu trabalho, como é que você parcela projetos e tudo mais. E assim, eu vou te falar de verdade, tá? Eu fiquei muito preocupado assim com as coisas que eu vi, porque tem muita gente ali que eu vejo que, meu Deus, essa pessoa não consegue viver no escritório dela. Ela tem um escritório que, infelizmente, está doente, sabe? E assim, galera, quando eu falo doente, é no sentido de você não conseguir ter um fluxo de caixa legal. Aí tem pessoas ali que, infelizmente, não infelizmente por isso, tá? Mas elas precisam ter um outro tipo de ganho para conseguir manter o escritório delas. Elas têm um emprego, elas têm alguma coisa. Nada contra ter um emprego, tá, gente? A única ressalva que eu faço para vocês é que caso vocês queiram ter um emprego e ter um escritório, vocês precisam entender que são negócios diferentes. Eles têm que ser sustentáveis por si só. O seu escritório ele tem que se sustentar. O que você ganha ali tem que ser o suficiente para pagar suas contas, para pagar o teu salário, para pagar tudo que você precisa, ter seu lucro, ter aquela coisa toda, pagar os impostos e ponto. Tem gente que não sabe viver isso. Mas eu vou fazer uma ressalva. Eu, durante 10 anos, eu trabalhei contratada, né? Então, a minha vida eu contava com o meu salário. E todos os projetos, mas aí eu não tinha um escritório, mas todos os projetos que eu dizia que eram os projetos por fora, eram os meus lucros, vamos dizer assim, entendeu? Eram os meus luxos. Mas aí isso inverteu. Começou a ter mais projetos por fora do que o salário. E aí foi quando eu dei a virada. Mas isso e a gente tem que tomar um cuidado com isso aí, Monique. Inclusive, eu falo muito para as pessoas, que é o seguinte. Se você quer hoje ter um emprego e está fazendo os projetos por fora, né, como o pessoal, como a gente costuma falar, a gente tem que tomar só muito cuidado para fazer esses projetos que estão vindo por fora, a gente realmente pensar no escritório como um negócio, seja um home office, seja o que for. Porque ocorre muito das pessoas acabarem vivendo a profissão de fazer projeto mais como um hobby do que como a função mesmo. Aí tem muita gente que cobra errado, porque sabe que não depende daquilo ali, porque tem o salário no final do mês, e querendo ou não, isso causa um mal, né, para o mercado, né? Cobra baixo, acaba trazendo um mal para o mercado todo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, um conselho que eu dou a vocês é que vocês sabem muito bem o que vocês querem. Cara, vou dar um exemplo meu, tá? Se eu hoje estivesse vivendo essa realidade, meu grande sonho, hoje eu não consigo abrir mão disso, é ter o meu escritório. Se eu tivesse hoje que precisar estar ganhando uma outra renda para, enfim, viver, né, ter um salário e tal, eu ia estar me planejando para largar esse emprego. Eu ia estar juntando dinheiro todos os meses ali, montando a minha reserva de emergência. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas justamente para isso, para eu ter segurança. Hoje, por exemplo, dentro do meu escritório, tirando Ralph Pessoa, tá? Tô falando do escritório, Planark Campus. Hoje eu tenho uma reserva de emergência do meu escritório ali de caixa de 12 meses. Então, assim, eu vejo muita gente que nesse período de quarentena está se desesperando. Meu Deus, eu vou ficar 2, 3 meses sem vender isso e aquilo. Tudo bem que a gente tem internet, tá? Tem gente que ainda não consegue quebrar essa barreira de estar vendendo pela internet. Mas tem gente que está desesperado. Então, assim, se eu ficar um ano sem ter cliente nenhum, eu sei que eu consigo honrar todos os compromissos que eu tenho. Eu vou até falar como que vocês podem fazer isso daqui a pouquinho. Quanto tempo para juntar esse 1 ano de reserva técnica? Então, isso é legal. O que eu vou até mostrar para vocês da onde que vocês têm que tirar esse dinheiro, tá? Esse dinheiro não pode... Por exemplo, se você vender um projeto a 10 mil, esses 10 mil não são 10 mil de lucro. Só tem uma parte disso aqui que é lucro. E a partir desse lucro é que você vai tirar e vai jogar para sua reserva de emergência, tá? Eu vou mostrar direitinho para vocês daqui a pouquinho, mas é importante a gente ter essa noção, porque a maioria dos arquitetos, engenheiros que eu conheço, quando eles fazem um projeto, eles acham que tudo aquilo que entrou é lucro para eles. Aí eu conheço gente que vai viajar para a Europa, eu conheço gente que pega aquele valor e vai trocar de carro. E assim, não pode ser assim. Porque se você faz isso, você está sangrando o seu escritório, você não está fazendo o seu negócio ser saudável. Entendeu? Então, assim, para mim, a forma mais eficiente que tem de você precificar qualquer serviço, desde uma consultoria até um projeto, o que quer que seja, é você analisar a complexidade daquilo que você está oferecendo, que você está fazendo, a sua estrutura atual, porque se hoje você trabalha em casa, você tem um custo tal. Se você vai para uma sala comercial, você tem lá um monte de colaboradores, o seu custo sobe. Então você tem que cobrar mais. Não tem como, você não pode cobrar a mesma coisa. E você também tem que levar em consideração a sua produtividade. Você tem que saber quanto que você produz, né? Eu vejo muita gente ter essa dificuldade. A gente estava até falando sobre isso ontem à noite, né, Monique?
Porque tem gente que fala assim, pô, eu tenho dificuldade de saber quanto tempo que eu levo para fazer isso, quanto tempo que eu levo para fazer aquilo e tal. Eu vou falar como que eu faço para vocês daqui a pouquinho. Mas assim, gente, a gente tem que saber. Se você for no McDonald's hoje, ele sabe exatamente, cronometradamente lá, o tempo que leva para montar um Big Mac para ser vendido. Se você for na loja, na fábrica da Coca-Cola, ele sabe um tempo cronometrado que leva para uma latinha ficar pronta, com rótulo, com tudo para ser comercializada. Porque isso faz diferença na precificação, entendeu? O tempo que você tem de produção de alguma coisa faz diferença. Então, quando eu falo para vocês que Mas são para quem está arquitetos e tal... começando é sempre um problema, né? Para quem está começando Sempre, que é o mas sempre problema. vai ser, Monique. Sempre vai ser É, difícil para quando você começa qualquer coisa. Eu é. costumo dizer, se vocês implementarem isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a primeira vez que vocês vão fazer, vocês vão dar cabeçada. Vai ficar mais ou menos. Na segunda, já tem que estar bem melhor. Por quê? Porque você tem que estar sempre auditando aquilo que você fez. É igual muita gente às vezes me procura e fala, Ralph, meu canal no YouTube não está crescendo, Ralph. Eu estou fazendo não sei o que, não está dando certo. O que você acha? Aí eu pergunto para a pessoa, você está auditando o que você está fazendo? Você está olhando o vídeo que você postou na semana passada? Está vendo o que não está bom? Você está vendo outras pessoas publicar e ver o que eles fazem em cada um dos pontos para melhorar a retenção do público naquele momento e tal? Como está sendo o call to action? Você está fazendo isso? Aí a pessoa, não, porque as pessoas às vezes entram no piloto automático, sabe? Eu tenho que fazer o vídeo, então deixa eu fazer. É a mesma coisa para precificar. Eu tenho que precificar um projeto, toma aqui. A pessoa não para olhar e fala assim, pô, será que eu podia ter precificado melhor? Caramba, aqui eu gastei mais horas do que eu tinha planejado. Puxa vida, aqui foi mais complexo do que eu estava pensando. No próximo projeto, eu não posso dar esse mole. Então, assim, é um eterno aprendizado, pessoal. Para quem estiver começando, não tem jeito. Você vai ter que Eu ter sou essa toda maturidade errada. mesmo. Eu sou toda errada nesse sentido. Você sabe disso. Toda errada, mas o meu funciona. Mas ok, vamos embora. Tem uma moça que falou aqui que a diferença do McDonald's é que nós estamos falando de criação. Não é diferente não, tá? Porque quando você... É igual a Monique estava falando, por exemplo, de projetos hospitalares, dessas grandes redes, para eles também aquilo virou um produto. O que você tem que fazer é você você tem que produtizar o seu trabalho, tá? Não estou dizendo que todo projeto seu tem que ser copiar e colar, mas você tem que ter recursos dentro do seu projeto, daquilo que você consiga replicar. Por exemplo, eu tenho alguns detalhes que eu adoro fazer em fachada. Eu adoro fazer umas fachadas meio inclinadas lá, botar umas jardineiras e tal. Então, quando eu boto algum desses recursos na minha fachada, eu tenho exatamente o detalhe executivo daquilo ali. É muito mais fácil do que eu ter que ficar depois desenhando a pingadeira de novo, desenhando o hatchzinho certinho ali da alvenaria, todas as legendinhas, da onde vai, o que não vai. Então, assim, você pode ter esse tipo de coisa, entendeu? Eu também tenho uma coisa, quando as pessoas têm dificuldade, apesar de eu falar isso tudo, que eu sou toda errada nisso, eu acho que as pessoas, acho que todo mundo estagiou na vida antes de se formar. E aí, quando você estagia, você vai entender o que eu vou falar. Quando você estagia, você vai fazer um projeto executivo. Aí você vai demorar X tempo. Ali você já vai começando a ter aquela noção. Eu tô te contando isso, que eu tive uma estagiária maravilhosa, ótima. O desenho dela era ótimo, mas ela era muito lenta. Ela mesmo fala. Ela falava, gente, eu sou muito devagar. Aí um dia ela foi fazer essa comparação aí de valor por tempo e tal. E aí, assim, ela teve um problema. Por ela ser muito lenta, o valor dela ficou muito alto. E aí ela falou pra mim, nossa, o cliente, tipo, quase riu, porque eu era 4 vezes o valor de outras pessoas. Eu falei, amiga, você é lenta, então você vai ter que melhorar aí. Ou você acelera, ou você, tipo, reduz um pouco a sua hora, alguma coisa do tipo e Na tal. verdade, assim, existem 2 fatores, tá, Monique, que dá para você mexer ou estar sempre se controlando para você mexer no seu preço, seja para mais ou seja para menos. É você focar nos seus custos, que é uma coisa que a gente tem que estar sempre cortando, o custo está sempre aumentando, e outra coisa é você melhorar a sua produtividade. Às vezes, para ela tem que pensar, poxa, será que se eu usar um outro software aqui eu não consigo produzir mais rápido? Será que se eu terceirizar esse ponto aqui, será que eu não consigo produzir mais rápido? Né? Isso tudo tem que estar... Isso é ter cabeça de empresário, é ter cabeça de empreendedor, que é geralmente o que o arquiteto não tem, ele tem a cabeça de artista. E a gente precisa ter essa cabeça de empreendedor. Eu sempre costumo dizer o seguinte, para você ter um escritório, para você ter um negócio, você tem que ter 3 cabeças pensantes ali dentro, tá? Essas 3 cabeças podem ser só você, ou podem ser você mais um, mais sócios, enfim, não importa. A primeira cabeça é a cabeça do administrador.
É a pessoa que entende de finanças, de marketing, da estratégia, é o que faz aquilo ali ficar de pé. A segunda cabeça que você tem que ter é a cabeça do empreendedor. É o cara que vê novas possibilidades. Por exemplo, quando eu fiz essa parada do processo seletivo, de chamar arquitetos, por exemplo, de todos os lugares do Brasil para a gente trabalhar junto, teve gente que me chamou de doido, mas isso aqui é a cabeça do empreendedor. Eu estou escalando o meu resultado. Eu estou chamando Não acho pessoas doido, para não. perto. Eu estou chamando pessoas para perto que vão aumentar a minha capacidade produtiva. E a gente vai atender mais pessoas e eu vou estar ajudando colegas também, levando clientes para eles. E a terceira cabeça que você tem que ter é a cabeça do executivo. É o cara que sabe aplicar ali, que sabe botar a mão na massa e fazer aquele negócio. Por exemplo, na nossa realidade, é quem sabe desenhar, é quem sabe projetar e tudo mais. Na maioria dos casos que eu vejo dos colegas, o maior pecado assim, que eu vejo eles cometerem é que o arquiteto geralmente ele sabe ser só o executivo. Ele não sabe ter a cabeça empreendedora e nem a administrativa, que é uma coisa que a gente pode adquirir, lógico, né, pessoal? Fazendo Tem que cursos, aprendendo e adquirir, tem tal. que fazer curso. Tem que fazer curso. É o ideal. É claro. Tem gente que só quer fazer isso. Inclusive, eu até perguntei no formulário lá de seleção, eu perguntei assim, você gosta de lidar só com o cliente ou só com o projeto? Ou os dois? Teve muita gente que falou, Rafa, eu gosto dos dois, mas teve gente também que falou, Rafa, eu só quero lidar com o projeto, eu não quero nem lidar com o cliente. Tá tudo bem. Se você tem esse perfil, Ralph, eu detesto ter que pensar na parte administrativa. Ralph, eu não tenho cabeça criativa para pensar em novas formas de vender o meu trabalho. Eu gosto só de focar na parte executiva. Então você é uma pessoa que com certeza deve estar precisando de um sócio. Tá? Você precisa de um sócio, porque senão o seu negócio não vai parar em pé. Entendeu? Precisa ter essa Acho que estrutura. sócio e também acho que experiência um pouco. Eu sou meio contra em parte, tá? Eu sempre falo, tudo eu sou. Você sair da faculdade muito sem experiência nenhuma e logo de cara você abrir o escritório. Acho que a chance de dar muita merda é muito grande. Eu A acho que você tem que ter um experiência. pouco de experiência de alguma coisa, Rafa. Ou é de projeto, ou é de alguma coisa. Agora, sair já Assim, essa direto. questão da experiência, eu acho que assim, a experiência ela acontece quando você vive aquilo ali, né? Porque, por exemplo, eu saí da faculdade, eu era muito nerdzinho. Eu tirava 10 em tudo, eu cheguei a fazer estágio em 2 escritórios de arquitetura, fiz estágio em construtora, então eu tinha uma bagagem legal de projeto executivo que a maioria dos meus colegas não tinha. Não Eu tem. tinha uma bagagem legal de obra Mas é grande, isso que eu né, tô de falando. prédio. Experiência que eu tô É, eu, falando é eu isso. tive essa experiência, mas aí quando eu abri o meu escritório, eu tive dificuldade para tocar um lavabo, sabe? Porque é uma outra realidade, é uma responsabilidade diferente. Então, assim, quando eu digo de experiência, de vivência, é vivência mesmo, galera, no sentido de você botar a mão na massa. É normal, no começo você vai ter prejuízo, você vai levar cabeçada. Ó, eu lembro até hoje que eu fiz meu primeiro projeto comercial, assim, era uma sala comercial de um prédio e que a obra só podia rolar de madrugada, né? Então, tipo, era super cansativo, aquela coisa toda. E eu lembro que um dia eu tava quebrando a cabeça porque as contas não estavam fechando. Aí eu conversando com a minha, na época era minha namorada, hoje é minha noiva, a Paola. Falei assim: meu bem, eu descobri. Ela, o quê? Descobri onde eu tive prejuízo. Ela, como assim? Você descobriu onde tá prejuízo? Tá feliz com isso? Eu tô, porque na próxima vez não vai acontecer de novo. Então, É. assim, é sempre um aprendizado. Então, quem tá começando, é natural que leve umas cabeçadas. Mas, gente, tem que entrar na água para nadar. Se você ficar só na Mas, teoria, mas falando lascou. de precificação, só um parêntese, quando eu abri o escritório, eu trabalhava para a rede e fui abrir o escritório. Daí eu tive que criar uma tabela. Você até falou da tabela, né? Eu fui obrigada Uhum. a criar uma tabela para continuar trabalhando para a rede que eu trabalhava, para o Fleury. Aham. E isso, aí, eu só vou, é só um parênteses mesmo, porque assim, ok, a tabela funcionava, mas eu sempre fazia isso de verificar quanto tempo eu tinha demorado naquele projeto e quanto eu tinha cobrado. Daí eu descobri que quanto maior a metragem, mais prejuízo eu tinha. Aham. Porque eu gastava muito tempo mas assim, eu tinha fechado um contrato, então não tinha como eu voltar atrás. Ou eu segurava, ou eu não. Aí você vai falar assim: você tinha prejuízo no escritório? Não, porque tinha muitos projetinhos pequenininhos que eles adoravam fazer estudo. E aí esses estudos tinham um valor muito acima. Então era uma parada muito doida, porque quanto menor o Mas, projeto, mas você mais eu estava ganhava. compensando, né? Ou às vezes uma coisa que não estava dando certo em um no outro. Isso é meio Isso. arriscado, porque se você não tiver um É, fluxo grande é. de coisas menorzinhas assim, você acaba pagando para trabalhar, né? Não, não, os menores me valiam mais a pena. Esse que era o Então, contrário. mas é porque se você não tiver um fluxo legal desses pequenos, se depender É. só dos grandes, por exemplo, a gente tem um amigo em comum que ele tem um escritório que, poxa, ele foca para fechar às vezes 3 projetos no ano, porque ele só vende projetos muito grandes.
Mas assim, é um risco muito grande, né? Você ficar dependendo só de uma coisa nesse sentido. É. Tá? E Teve a moça ali, ela falou de novo, eu não sei o nome dela, né? Concreto leve, ponto arquitetura, que cada projeto tem que ter a sua característica e tem que ter mesmo. Não estou discordando de você, não, tá? Você tem que ter características, mas você tem que saber dentro do seu negócio, dentro do seu escritório, ter processos sim. Processo de como que o projeto entra, para quem que ele vai logo em seguida, se é uma equipe, se é você, se não é. Você tem que ter, por exemplo, padrão, por exemplo, se é AutoCAD, dos layers, dos blocos, disso, daquilo. Isso também se chama produtizar, tá? Você pensar no seu negócio como uma esteira também é produtizar. Tem a parte de concepção? Tem, show de bola. A partir do momento que você passou da concepção, vai para a parte braçal, você precisa ter sim uma produtização, porque senão você está vivendo um ateliê de arte, assim. Você está fazendo uma coisa que está te dando um baita prazer, só que a nível de negócio, aquilo não se sustenta. Você tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Monique, vou mostrar para a galera então como é que eu faço aqui, porque senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente aí. Tá show? Vamos lá, galera. Vou dividir com vocês aqui. Vou falar um pouquinho de como que eu faço. Não, vou falando. Porque eu botei aqui minha colinha ali, meu roteirinho. Eu já fiz essa aula aqui uma vez. Acho que a galera pode curtir aí. Beleza, pessoal. Seguinte. Para você precificar, na minha opinião, né, você tem que passar pelo menos por uma equação. Essa equação, para mim, é a seguinte. Custos que você tem, mais a sua produtividade, mais lucro, mais imposto, é igual ao seu preço. Se você tiver controle dessas coisas, produtividade, custos, lucro e imposto, você consegue precificar qualquer coisa. Você consegue precificar consultoria, você consegue precificar obras, você consegue precificar o que você quiser. Então vamos lá, eu vou fazer umas continhas agora com vocês. Quem quiser pegar para anotar isso daí, enfim, pode ser que os números na sua frente fiquem mais visíveis. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que levantar os custos que você tem, tá? Custos que a gente chama de custos fixos. É o custo que você vai ter mesmo se você não tiver cliente semana que vem, mês que vem, não importa. Você vai ter que pagar, é o seu compromisso com aquilo ali, tá? E o que é custo fixo? Você tem aluguel, tem condomínio, luz, água, telefone, internet, carro, se você usa o seu carro a nível de trabalho, o seu salário, tá? O seu salário é um custo para o escritório. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Geralmente as pessoas não fazem isso. É separar o seu salário do custo do escritório. Você enfim, fazer isso daí, porque senão você vai acabar realmente pegando dinheiro que é o lucro da empresa, isso vai dar uma zona, o seu escritório com certeza vai sangrar com isso de alguma maneira, tá? E outra coisa importante em relação a salário, que eu vejo que muita gente não faz, quando você pensa em salário, pessoal, vamos botar que seja R$1.000, tá? Um exemplo bem básico aqui. R$1.000, digamos que você é empregado de alguém, você foi contratado por uma empresa. R$1.000 é o seu salário, só que você custa para sua empresa R$2.000, que tem os encargos. Então, quando você pensa em colocar salário, você tem que estar pensando nos encargos. O que é um encargo, Raul? Férias, 13º, essas coisas todas. Você tem que pagar isso para você mesmo. Tá? Então, quando você for pensar em INSS, você tem que pensar nisso. Por isso que, assim, eu sou um cara que eu defendo muito a questão do empreendedorismo e tal. Eu vejo muita gente achando que está muito protegido, né, com a CLT e coisa e tal, mas olha que louco. Você custa 20 para o seu patrão, ele te paga 10 daquilo, e desses 10 ainda é descontado uma coisa ali de você, né, que você não recebe exatamente os 10, e, enfim, mais imposto, mais um monte de coisa. Então, assim, eu particularmente sou o cara que eu defendo muito de que você tem que ter essa liberdade, né? Mas enfim. Ainda mais quando você está então, querendo fazer um escritório, abrir um escritório, ter, exato. Começar, né? Ter escritório, eu até falei isso com você ontem pelo WhatsApp, né, Monique? Ter um escritório e ser um CLT, não que você não possa ter, mas são coisas muito opostas. Eu até recomendo muito que você tenha um foco no que você quer. Ralf, eu quero muito ter um escritório, é o meu sonho, mas eu tenho que estar no meu emprego hoje. Por isso que eu falei agora há pouco. Foca em você estar montando um caixa para você conseguir largar o emprego, se esse é o seu sonho, tá? Esse sempre foi o meu. Pode ser que não seja de quem está do outro lado. Mas o que eu falei de CLT ontem, mas tinha a ver até
quando você tem um escritório, você precisa contratar pessoas. Que eu Sim, acho que sim. esse sistema que existe do CAL hoje em dia é terrível. Eu acho que tinha que ter um plano de carreira. O sujeito tinha que ter um piso para estagiário, para júnior, para sênior, para pleno. Você não pode tirar uma pessoa que acabou de ganhava R$ 1.400 de estágio e do dia para a noite ela vai ganhar 9 salários mínimos. Tipo, Uhum, ela não te retorna isso para o escritório, entendeu? E eu uhum, acho que isso que é, assim, quando eu estava falando de CLT ontem, no caso de você ter um escritório, você contratar pessoas. É meio aham, complicado isso, quando você tem. Porque o que você está sim, querendo fazer, no caso do seu. Você quer montar parcerias, é uma outra coisa, vai ser por projeto. Eu tenho feito isso, eu também tenho montado umas parcerias por projeto. Isso é ótimo. A gente consegue calcular melhor tudo, a gente consegue dimensionar tudo. Você não tem aquele. O seu custo fixo reduz um pouco quando você monta as parcerias, porque vai ser naquele momento ali. Mas eu acho que uhum. o que eu tinha te falado do CLT tem a ver com a contratação. Eu tenho um escritório, quero contratar alguém CLT. Pô, quando você começa a fazer essas contas, você desiste, né, quase. E aí venha para Uhum. a informalidade. Por isso tem tanto escritório que tem Sim. tantos arquitetos contratados. Para quem às vezes não tem um caixa tão forte assim, talvez a melhor opção que você possa fazer é buscar essas parcerias. Se você tem um estagiário que ele se formou, chama ele para ser parceiro do escritório, entendeu? Ele pode ter a liberdade dele ali, mas trazendo para o escritório não está dando toda uma estrutura para ele. Talvez o seu próprio marketing está trazendo clientes ali que ele vai poder estar aproveitando. Enfim, é pensar nas estratégias de acordo com o momento de vida que você passa, né? É. Então assim, você Perguntaram somando todos aqui, os ó. seus. Perguntaram aqui, tabela de honorários do CAL funciona para vocês? Não. Não, a tabela do Cal, o grande problema dela, qual que é? Ela começa Conhece a alguém que majorar o usa? nosso serviço muito para cima. E às vezes, se você não está numa realidade que você pode estar cobrando aquilo ali, você perde uma competitividade muito grande no mercado. Né? Você pega um cara que acabou de se formar, foi o que a Monique falou. Pô, o cara acabou de se formar, ele vai cobrar a mesma coisa que alguém que já está 10, 20, 30 anos no mercado? É complicado isso, tá? Por isso que eu falo muito dessa questão da complexidade, do momento de vida que você tem, da estrutura que você tem, para você chegar numa composição e da sua produtividade, para você chegar numa É. composição legal de preço. Então, por exemplo, pegando esse gancho aqui dos custos fixos, vamos supor que o seu custo fixo seja de R$ 5.000, tá? Ralf, o meu é de 10, o meu é de 20, o meu é de 15. Exemplo, tá, Uhum. galera? R$ 5.000, só para botar alguns números aqui na mesa para vocês poderem visualizar tudo que a gente está falando. Então, R$ 5.000. Vamos dizer, agora, vamos pensar um pouquinho na sua produtividade, tá? E eu não vou muito a fundo nisso aqui, não, Monique. A gente estava até falando em questão de, pô, quanto tempo você consegue ser produtivo e tal. Eu acho que se eu for muito nessa pegada aqui, eu posso confundir a galera. Meu foco aqui hoje é vocês entenderem o conceito disso aqui, tá legal? Então, vamos dizer que você trabalha 8 horas por dia. A gente trabalha muito mais que isso. Mas vamos dizer que seja 8 horas por dia durante 5 dias na semana, só para o número ficar redondinho aqui. 8 horas por dia, 5 dias na semana, 40 horas semanais. Isso aí por mês vai dar 160 horas no mês todo. Então, se você sabe que você tem um custo fixo de 5 mil e que você trabalha 160 horas, é só você fazer 5 mil dividido por 160. A sua É. hora de custo, tá? Hora de custo, aqui não tem lucro ainda. Hora de custo é de R$ 31,25, tá bom? Você pegou 5 mil e dividiu ali pelos 160. Ralph, acabou agora? Já posso fazer o meu trabalho aqui e tal? Não, você ainda tem que incluir mais algumas coisas. Vamos pensar agora no tempo que a gente gasta no projeto? Isso aqui eu acho que é a maior dificuldade que a maioria das pessoas tem. Fala assim, poxa, É. quantas horas eu vou gastar em um projeto, Ralph? Como é que eu faço? A dica que eu dou para você, e aí aquela moça que estava perguntando aqui sobre a questão de produtização e tal, isso serve para você aqui, tá? Quando você tem essa visão empreendedora. O que que eu faço? Eu pego o projeto e eu quebro ele o máximo que eu posso. Por exemplo, um estudo preliminar. O que que eu mostro num estudo preliminar de uma residência, que é o meu foco aqui no meu escritório? Uma planta baixa bem crua, e eu mostro alguma fachada, algum 3D, alguma coisa nesse sentido, algum cortezinho esquemático para mostrar algumas alturas. Então eu sei quais são os desenhos específicos para cada etapa do projeto. É estudo preliminar, é anteprojeto, é executivo. Então eu tenho uma planilha aqui bem detalhadinha mesmo, onde eu vou colocando lá, por exemplo, desenho das paredes, quanto tempo que eu vou levar. E aqui eu estou levando em consideração a parte braçal, tá, pessoal? Você também pode considerar a parte de concepção. Tipo, porra, eu Eu levo acho isso um muito dia difícil. inteiro para pensar, eu levo Eu 2 acho dias para muito pensar. difícil.
Mas aí que entra a questão, Monique, de você conseguir, eu estou falando de produtização, é você conseguir fazer médias disso. Por exemplo, você fez um É. projeto onde você teve essa visão. Depois, no outro projeto, você levou, sei lá, 2 dias a mais. No outro projeto, você levou 5 dias a mais. Você precisa ter uma média. Se você não tiver uma média do tempo que você leva para conceber alguma coisa, sabe, você está vendo o seu negócio de uma forma muito artística. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por isso que eu falo, pô, produtiza o seu trabalho. Tenta ver aquilo que você consegue trazer de novo que você já fez. Ou você quer trazer uma tecnologia nova que você não usou ainda, você vai ter que ter um gasto de tempo ali de estudar aquilo. Isso tem que estar dentro da sua planilhinha. Tipo, pesquisas. Por exemplo, Ralph, eu nunca utilizei uma fachada ventilada. Eu preciso estudar sobre isso. Show de bola. Então você vai colocar na sua planilhinha lá um tempo que você precisa para estudar. Bota, sei lá, um dia de trabalho seu, bota um dia de trabalho, que seja. Ralf, eu vou ter que entrar em contato com fornecedores. Bota lá para você poder entrar em contato com fornecedores. Tudo isso você tem que estar computando. Ah, Ralf, o tempo que eu vou levar para fazer um corte. Você sabe o tempo que você leva para fazer um corte, dependendo do tamanho do projeto que você tem. Então, se você vai Ah, tem fazer gente 2 que não cortes, você vai sabe, gastar não. X tempo. Se você vai Tem gastar gente, 10 cortes, você vai gastar outro tempo. Oi? tem gente que não sabe quanto tempo demora num corte, não. Eu tive um Se estagiário que você demorou faz uma uma vez, você sabe. eternidade. Não, negativo. Se você pega, por exemplo, igual essa estagiária sua aí, que demora pra caramba, ela sabe que ela, poxa, pô, eu vou levar aqui umas 4 horas para desenhar esse corte. Ah, não, aqui umas 6 horas para desenhar esse corte. A pessoa tem que ter essa noção, Monique. Se a pessoa não tiver essa noção, foi o que eu falei, ela, tá, assim, ela não está se vendo como empreendedora da parada. Ela está se vendo como artista. E você não pode ser... Quer ver arquitetura como arte? Show de bola. Eu também enxergo dessa forma. Só que você também tem que pensar naquilo como algo sustentável, algo como algo concreto. Se você Não, não eu tem essa entendo. noção, se você não tem essa noção, pô, eu posso levar 2 horas para fazer, eu posso levar 8 horas para fazer. Então você não tem controle Não, nenhum do processo. eu sei, Entendeu? mas eu acho que a grande dificuldade de todo mundo é que quando sai da faculdade, ela não tem nada disso. Ela não tem nada dessas informações. E é o que sempre perguntam. E aí, como é que... Por isso que vem a história, às vezes, do metro quadrado, porque a pessoa não sabe por... Eu Sim, entendo mas que aí o isso que que daí acontece? funciona depois de um tempo, mas até você ter essa bagagem, no início eu acho que não Se adianta. É você sempre faz uma isso ferramenta. uma vez e erra, show de bola. Na segunda vez que você já começa a computar o seu tempo, ligando um cronômetro do lado que seja, você já tem uma noção. O que É. você não pode fazer é fazer um projeto, aí depois, tipo, no próximo projeto, ai, não sei, vou falar que é mais ou menos tanto. Não pode ser mais ou menos tanto. Faz o primeiro. Pode ser que no primeiro você tenha até prejuízo, porque você computou errado. Mas a partir do segundo, do terceiro, a gente tem a obrigação de saber, né? É igual você ir lá no McDonald's ou então na Coca-Cola ou o que quer que seja, eles sabem exatamente, pô, vamos fazer um teste. Você tem um período de teste. Testou, aprendeu, beleza. Formata aquilo e transforma aquilo em processo para dentro do escritório. Se você não fizer isso, você está vivendo no achismo, você está vivendo numa visão do seu negócio onde ele não vai virar nunca concreto, infelizmente. Então, Ralf, mas eu não gosto de pensar assim, eu gosto só de desenhar. Foi o que eu falei, 3 cabeças, lembra? Você está querendo ser só executivo, show de bola, não tem problema nenhum. Se você não quer se forçar a ter as outras 2 cabeças, então você chama um sócio, porque esse sócio tem que ajudar você. Senão o seu escritório não vai vingar. Você vai ser sempre uma pessoa sonhadora que vai querer ter um escritório e ele não vinga, tá? Eu tô falando isso porque eu já tive cursos que eu já ensinei para muitos arquitetos, eu já dei uma parada, mas e eu vejo que essa é uma dificuldade muito grande. Então, assim, essa primeira parte, galera, tem que ser na base da experimentação mesmo. Ninguém vai sair da faculdade já sabendo quanto tempo exato gasta num corte, a menos que você fez um estágio muito legal e tal. Eu saí já sabendo, tá? Eu saí já Tá, sabendo. mas vamos voltar lá para o ponto que você estava falando. E aí a pessoa tem um custo Show. fixo, tem o valor dela, e ela divide por Show. Então vamos 360 dizer que nesse horas. projeto, de forma hipotética, a gente gastou 300 horas, tá? Pô, Ralf, 300 horas, pô, se você trabalha 160 por mês, pô, 300 horas são 2 meses de trabalho praticamente. Então não é nada fora do nosso padrão, da nossa realidade não, tá? Mas, Ralf, é projeto de quê? É projeto disso? Não, é só um exemplo, tá? Só estou trazendo para vocês fazerem, para a gente ver em números isso daqui, como é que funciona. Então, show de bola. A gente já viu que, então, nós temos lá um custo fixo de 5 mil, que nós gastamos 160 horas por mês, que a nossa hora de custo é de R$ 31,25, e naquele projeto a gente está gastando 300 horas. Se eu gasto 300 horas e a minha hora custa R$ 31,25, nós vamos chegar um valor de R$ 9.375. Ralf, é esse valor que eu tenho que cobrar para o meu cliente? Não, porque aqui você está com um preço de custo.
Aqui você pegou os seus custos fixos, viu quanto custou a sua hora ali para conseguir pagar aquilo ali e multiplicou pelas horas do projeto que você vai fazer. Aqui está ficando elas por elas. Aqui você não está ganhando nada. Você só está 0 a 0. bancando os custos. Está no 0 a 0, exatamente. O que você tem que fazer a partir de agora? Primeira coisa, será que nesse projeto você tem alguns custos adicionais? O que eu chamo de custos adicionais? São custos variáveis, são custos indiretos. Por exemplo, Ralph, estou muito agarrado aqui no projeto, eu vou ter que terceirizar a maquete eletrônica com alguém. Isso é um custo variável, você vai ter que pagar isso a mais. Ralph, é um projeto que eu tenho que me deslocar para muito longe, então eu vou ter que pagar, talvez, gastar mais com combustível, ou vou ter que gastar, por exemplo, com um aplicativo. Ó, eu, por exemplo, não tenho carro hoje, eu só vou, por exemplo, com aplicativo. Então eu sei exatamente, boto aqui, por exemplo, no 99, no Uber e tal, pô, eu vou gastar R$ 20 para ir, R$ 20 para voltar. Mas essas Então, assim, variáveis normalmente são o quê? 20% aí em cima? Não, você vai levantar uma por uma. Você não vai colocar porcentagem, não. Então, por exemplo, se eu vou gastar com deslocamento, eu já vi aqui, ó, poxa, eu vou gastar R$ 20 para ir, R$ 20 para voltar por visita na minha obra. Eu estou botando um pacote aqui com X visitas. Então, eu sei exatamente quanto de custo variável que eu vou ter nesse processo. Tá? Se eu tenho, por exemplo, uma maquete eletrônica para fazer, e a pessoa vai me cobrar, sei lá. Oi, pode falar. Quanto tempo você demora para fazer uma proposta? Geralmente um dia. Um dia. O que eu faço é assim, eu faço o primeiro encontro com o cliente, eu entendo a demanda dele, em seguida eu monto essa proposta, aí depois um dia, 2 dias depois eu marco uma outra reunião para apresentar para ele. Mas assim, é importante você não ficar na hora da reunião, tipo assim, olha, eu vou gastar X horas para fazer o seu corte, tá? Eu vou gastar mais X horas. Não, não faz isso, porque senão você vai entrar num processo de negociação com o cliente que não é legal. Né? É legal você virar para o cliente, ó, o preço é X. Não, Tá? E se o cliente... O que eu tô perguntando não é isso. Estou perguntando assim, você quando senta para você fazer essas contas, variável, mais o fixo, quanto tempo você sozinho ali no computador Então, você demora dia. para fazer a proposta? Geralmente um dia. Um dia inteiro para você fazer uma proposta? Não, pô, um dia todo não. Tô falando junto com os outros trabalhos. Tô fazendo projeto, tô fazendo vídeo, tô fazendo de tudo. Eu tô falando, Horas, você quer saber horas? Quantas quanto tempo você horas? perde fazendo a proposta? Leva 1 hora, 1 hora e meia, no máximo. No máximo. Você Tá? já tem Até porque, por todas essas exemplo... informações. Isso, até porque, por exemplo, levantar todos os custos que você tem, você vai fazer isso uma vez. Lógico, só se no mês seguinte você estiver aumentando. Em relação a custos, é legal falar isso daqui. Muita gente que trabalha em home office fala, mas eu não tenho custo. Você tem custo sim, tá? A dica que eu te dou é você levantar os custos da sua casa, água, luz, telefone, internet, tudo isso, e divide pela metragem quadrada do espaço que você trabalha. Então, Ralf, eu uso um quarto de 10 metros quadrados. E eu tenho, por exemplo... sei lá, um custo fixo lá de R$ 1.000 na minha casa, com tudo. Pega R$ 1.000 e divide por 10. Aquilo ali é o custo fixo que você tem para usar aquele espaço. Tá? Você que não tem, por exemplo, uma sala comercial, usa esse recurso aí que vai ajudar você a ter essa visão mais clara aí desse custo fixo. Tá bom? Então assim, galera, somando essas paradas todas aqui de custos variáveis, tem o deslocamento, terceirização, alguma hospedagem, cópias, que às vezes você vai ter que fazer uma cópia maior. Às vezes é uma apresentação que você vai fazer, isso varia. Pô, Ralf, eu vou fazer uma apresentação para o cliente que tem X páginas. A outra apresentação tem mais páginas. Você pode saber quanto que aquilo vai variar. Pô, liga para a Plotter lá, pergunta e tal, vê quanto que aquilo vai custar. E aí o que você faz? Depois de 1.375, que é o custo de pagar, você vai pegar esses custos variáveis aqui e vai somar com isso. Tá? Então vamos dar aqui no nosso exemplo que de custo variável nós tivemos R$ 1.000. Então se nós tínhamos R$ 9.375, vamos somar 1.000 agora. Então foi para 10.375. Ralf, esse é o custo, é o preço que eu tenho que cobrar para o cliente? Ainda não. Porque aqui a gente ainda tá faltando lucro, está faltando imposto. Aqui a gente só está pagando tudo para a gente não ter prejuízo. Se você não levar em consideração esses custos variáveis, você só cobrar multiplicando lá pela hora, aquela coisa que a gente acabou de falar, você vai estar pagando isso aqui do seu bolso, você vai estar tendo prejuízo, tá bom? Então, agora você vai incluir lucro. O lucro, ele varia de 20% a uns 30%. Se você for olhar grandes empresas mesmo, boladonas, eu adoro, por exemplo, assistir Shark Tank Brasil, não sei se vocês gostam. E sempre que tem o pitch de vendas lá, os empreendedores lá que estão julgando, o João Apolinário e tal, ele pergunta assim, tá, mas qual é a sua margem de lucro?
A maioria das empresas fala, pô, é 20%, é 30 e poucos por cento. Raros são os negócios que têm mais do que isso. Mas o lucro você bota o que você quiser, entendeu? Eu acho que de 20 a 30% você está sendo competitivo. Então eu acho que está legal. E imposto, aí vai variar muito de pessoa para pessoa. Quanto que você fatura, quanto que você não fatura. Ah, Rafa, imposto de renda, 27,5%. É pessoa física, é pessoa jurídica. Aí você precisa de um auxílio do teu contador para te ajudar. O que eu posso te dizer é que desse projeto aqui, por exemplo, de 10.375 mais lucro e mais imposto, você vai estar cobrando ali próximo dos 12 alguma coisa, que é o valor que você devia É. estar cobrando. A minha nota. Faltam 5 minutos, a gente tem que acabar. A minha nota é Show. de 15,5%, entendeu? Então, tá vendo? Cada um vai ter uma realidade. Então isso aqui é importante você ter ajuda aí do teu contador para você chegar nesse valor. Só para a gente Agora, só para fechar. finalizar, a pessoa chegou a todos esses custos, né? Decidiu, mas assim, o como cobrar também é meio difícil. Eu, por exemplo, tem gente que parcela mensalmente. Eu não, eu divido por etapa. Você faz como? Então, isso é relativo, tá? Eu parcelo mensalmente, mas aí qual que é a minha estratégia? Isso aqui para mim é um diferencial competitivo meu. Como eu montei lá a minha reserva de emergência para 12 meses, eu tenho tranquilidade de saber que no mês seguinte eu consigo honrar com os meus compromissos todos. E como eu tenho escala, eu consigo vender vários projetos, eu prefiro parcelar no número Parcelar. X, porque eu acho que seja confortável para o cliente ou não, até um certo ponto, mais do que aquilo ali eu cobro juros, porque tem inflação, né, gente? Também não pode Casas Bahia É. e acabou. Não, E aí você. eu cobro por etapa por outro motivo, mas termina aí, eu vou te falar porque eu Então, cobro. assim, se eu consigo parcelar em várias etapas e eu tenho um fluxo legal de clientes chegando até mim e tenho também a tranquilidade de ter uma reserva de emergência no final do mês e no mês seguinte e no próximo mês, isso facilita para o cliente de ter parcelas às vezes menores, de conseguir honrar aquilo comigo e eu consigo ter um fluxo de caixa sempre redondinho, né? Pô, são Mas 5 ele clientes, são 10 começa, clientes. você parcela na quantidade de tempo que você tem para entregar esse projeto. Não, às vezes eu passo, às vezes eu Às vezes tá. passo, Não, sem problema. o meu é por etapa, porque eu acho também que se o cliente quiser desistir no meio do caminho, eu acho que ele pagou aquela etapa e foi e acabou, entendeu? Por isso que o meu é Uhum. por O que etapa. eu boto no meu contrato é que se o cliente de alguma forma desistir, o que quer que seja, tem uma multa e essa multa costuma ser pesada. Então, de qualquer forma, assim, ele vai estar chegando até lá no valor do projeto. É. Não, o meu não, o meu é por etapa. Então eu tenho o E valor assim, total e aí eu entrego aquele projeto, porque eu também faço muita coisa corporativa, né? Então eu eu só entrego aquela acho. etapa, eu recebo pelaquela etapa e se cancelar o projeto, que acontece muitas vezes, Uhum, e aí não tem prejuízo de nenhum dos dois lados, porque pagou aquele meu momento ali, entendeu? uhum. A minha forma de cobrança é diferente. Mas acho que dá mais uma outra live, porque é a minha composição de valor, mas ok. Uhum. E aí você Show então de bola. divide, mas você está falando mais de. Um conselho só que eu dou a vocês, esse lucro que pintar para vocês de 20, 30% do valor do projeto, não pega esse, porque o seu salário já está salvo, tá? Ele está dentro dos custos lá que você já cobrou. Esses 20, 30% é da empresa. O meu conselho é, quando você está bem no comecinho, pega esses 20, 30% tudo dele e coloca na sua reserva de emergência, tá? Coloca tudo lá. Nem pensa duas vezes. Ah, Ralf, mas deixa eu pegar uma beiradinha aqui para eu poder comprar uma roupa nova, para eu poder fazer isso. No começo, não faz isso. Enquanto você não Faltam dois tiver pelo minutos. menos. Oi? Faltam 2 minutos. Tranquilo. Enquanto você não tiver pelo menos uma reserva de emergência aí de 6 a 12 meses, deixa esse lucro todo para você estar jogando na tua reserva de emergência e de preferência, galera, tem que ser num lugar que você tenha liquidez, tá? Que você consiga tirar esse dinheiro a qualquer momento que você Aí precisar. é Tá? administração financeira da vida Exato. também. Por Aí isso que eu bota falei, as funcionando da três animação. cabeças. Não dá para um escritório existir sem essas três cabeças. Se você quer ser só o executivo, leva isso para a vida de vocês, tá, pessoal? Ralf, eu quero ser só o executivo. Toda essa outra parte que você falou aí é muito chata. Chama É, alguém para ser teu sócio que goste é. disso, porque senão Mas você não tem uma demora. empresa. E demora para Oi? você fazer essa reserva técnica, não é uma coisa rápida. Demora. Vai depender do fluxo de caixa que você tem, Exatamente. tá? Exatamente. Depende. É. Show de bola? Show de bola. Obrigada aí pelos esclarecimentos. Nada, que A isso. gente tem formatos diferentes, mas eu acho que todos valem. E para quem está começando, eu acho que tem aí uma estrada longa, tem que estudar.
ainda, para saber como que, para não errar, para ter menos prejuízo e para estar sempre com tudo muito bem administrado para ter um futuro aí empreendedor, tá? É isso aí. Obrigada, Rafa. Show de bola, Monique. Nada, que isso. Prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido agregar alguma coisa aí para Com vocês, tá bom, certeza, pessoal? sempre, sempre, tá? Obrigada. Nada, valeu. Tchau, tchau, gente. Um abraço.